Bom dia mais uma vez a todos. Estamos começando mais uma reunião da nossa Comissão de Estudos Tributários e Fiscais. Sejam bem-vindos. Acredito que todos que estão aqui já participam da nossa comissão e nos conhecem. Eu sou Reinaldo Megna, presidente executivo da BIAB Sindibor, diretor executivo da Aresp. Nós temos aqui a presença do nosso advogado coordenador da Comissão Tributária, doutor Eduardo Correia, pelo escritório Correia Porto, que vai discorrer aqui sobre a nossa pauta do dia, e iniciando por apresentar uma síntese aí sobre os mandados de segurança que nós iniciamos. Esse projeto já tem um ano e estou correto em falar que é isso que é hoje que nós vamos falar, doutor Eduardo? Perfeito, Tá perfeito. bem. É que não está aqui nessa apresentação, então por isso da minha pausa na fala aqui. Mas então, nós vamos atualizar, né, sobre o andamento destes mandados de segurança, para que a gente tenha ideia aí sobre a projeção e previsão de utilização de cada uma, né? Também vamos falar sobre aproveitamento de créditos tributários e recente posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça sobre a compensação de débitos, objeto de decisão judicial. E pontos e esclarecimentos envolvendo a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS, que não é um tema novo, mas me parece ser recorrente as dúvidas ainda sobre o tema. Temos também um quadro que fala sobre a pesquisa que nós fizemos sobre os temas prioritários da seara tributária com os associados. Eu peço que quem está na sala, por favor, participe deste momento. Aliás, participe de toda a reunião, sem dúvida, mas especialmente desse momento, refletindo um pouco mais em cima do resultado que será apresentado, para que a gente consiga, né, construir as futuras pautas de uma forma bastante eficiente ou mais eficiente possível, né? E, dito isso, trago aqui também uma informação de que o doutor Olímpio Rodrigues, da RNR Advogados, também nosso coordenador da Comissão Tributária, está em uma reunião neste exato instante e logo que ele puder, ele vai aqui participar da nossa reunião. Dito isso, aí ele está me avisando aqui que o doutor Eduardo tem a apresentação dele, além desta nossa da pesquisa, né? Então, acredito que ele vai começar com a apresentação dele projetada lá do escritório. Eu passo a palavra para ti, doutor Eduardo. Agradeço mais uma vez e uma boa reunião a todos. Bom dia a todos. Mais uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Reinaldo, pelas considerações. Não vou me alongar tanto na apresentação dos temas quanto do resumo dos nossos casos, né, os casos que estão conosco. Lembrando que dos temas que foram decididos lá atrás pela discussão judicial, na busca de oportunidades tributárias para os associados, houve uma divisão de escritórios, né? Então, nós ficamos com 4 temas. Então, eu falarei aqui dos 4 temas, sem prejuízo daqueles que o RNR cuidou, que foi falado na reunião passada. E mais 2 temas que eu separei aqui, mais objetivos, para a gente conseguir se dedicar um pouco mais também naquela pesquisa que foi feita, que os associados receberam. Então, vou iniciar aqui a apresentação compartilhando a minha tela. Vamos lá, gente. Então, iniciando aqui, primeiro aquilo que é de interesse imediato, né, que são um breve relatório das ações avisadas pela entidade aqui com o nosso escritório, né? Então, como eu havia mencionado, o nosso escritório cuida de 4 ações, que são essas mencionadas: exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS, a exclusão das despesas com menores aprendizes da base de cálculo das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia, a manutenção do valor de ICMS na aquisição de mercadorias e prestação de serviços, naquele que for cabível, né? Na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, e, por último, a possibilidade de você deduzir o dobro
das despesas com o programa de alimentação do trabalhador da base do imposto de renda da pessoa jurídica. Destaquei em vermelho o primeiro e último caso, que são aqueles que nós já temos decisões favoráveis, mas vou mencionar aqui pontualmente. Todos os mandados de segurança foram ingressados à mesma data, todos foram 29 de fevereiro de 2024. No primeiro caso, que nós falamos do ISS, nós já tivemos, em agosto do ano passado, a sentença, né, que é a decisão de primeiro grau, reconhecendo o direito dos associados do Sindibor não submeterem o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, de um modo muito objetivo, embora o processo ainda não tenha acabado, para aqueles associados que querem se valer desse resultado, já é possível. De que forma? Por meio da suspensão do valor do ISS no cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, nós não estamos falando de uma recuperação tributária imediata, mas apenas da diminuição dos valores da recolha de PIS e COFINS, deixando, né, suspendendo os valores de ISS. A União ingressou com recurso dessa sentença. Em abril deste ano, né, 8 de abril de 25, nós tivemos um acórdão, que é a decisão colegiada, né, que é a decisão dos desembargadores, decisão de segundo grau, mantendo a segurança, né, mantendo a decisão de primeiro grau. Tem uma informação aí que ele foi parcialmente provido. Isso daí foi uma cautela que o escritório adotou. O que acontece? Brevemente falando, isso foi feito em todas as ações. Como o Sindibor, ele é uma entidade de âmbito estadual, e a Receita Federal ela é dividida em jurisdições, cada cidade, né, pelo menos, não cada cidade, mas pelo menos o estado de São Paulo é dividido em várias jurisdições e cada jurisdição tem ali um delegado da Receita Federal responsável. Não faria sentido nós ingressarmos com uma ação em cada um dos locais, cada uma das localidades onde houvesse associados do Sindibor, e nem se valer da mesma ação, né, ação aqui em São Paulo, e colocar todos os delegados da Receita Federal existentes, até porque nada garantiria que no curso do processo, ao longo da ação, surgissem novos associados de uma jurisdição, de uma base territorial que não estivesse naqueles ali nominados. Então, por uma questão de cautela, nós sempre indicamos o delegado da Receita Federal, que é da jurisdição do Sindibor, né? Então, assim, o Sindibor está localizado na capital do estado de São Paulo, então indicamos o delegado da Receita Federal da capital do estado de São Paulo. E como é uma entidade de abrangência estadual, nós também indicamos o superintendente regional da Receita. Então, essa decisão de segundo grau, ela concordou em excluir, não a responsabilidade, mas excluir da discussão o superintendente regional, mantendo apenas o delegado. Esse DERAT é a sigla da Receita Federal, que representa o delegado da capital. Então, embora tenha sido excluído o superintendente regional e mantido apenas o delegado da DERAT, isso não altera o nosso resultado com relação ao mérito propriamente dito, ou seja, está mantida a decisão no sentido de afastar o ISS da base de cálculo do PIS da COFINS, principalmente porque hoje vigora, até por conta de um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vigora um entendimento que a abrangência da decisão judicial ela valerá por todos os associados existentes na base territorial da entidade. Então, ainda que a gente tenha indicado o delegado da DERAT, aliás, indicado não, ainda que tenha remanescido apenas o delegado da DERAT, tendo por base que o Sindibor é uma entidade estadual, está válido para todos os associados domiciliados no estado de São Paulo. Então, esse é um dos processos que nós já temos, não acabou, não concluiu. O desfecho desse processo, provavelmente, ele deve, em algum momento, ficar suspenso. E por que isso? Porque esse tema do ISS da base do PIS e COFINS, ele já tem sido analisado há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal e ainda não houve uma definição definitiva sobre esse julgamento. Existe aí
uma perspectiva muito favorável, muito boa, para que se encerre favorável aos contribuintes, mas ainda está em andamento. Então, provavelmente, em razão desse julgamento pendente no Supremo, pode ser que o nosso caso venha a ficar suspenso em algum momento, até que seja pacificado o entendimento. Mas a suspensão que possa vir a ocorrer, ela não altera ainda o resultado até então conseguido. Então, é algo muito positivo para aquelas empresas que desejam se valer. Nossa opinião como escritório, a gente segue uma linha muito conservadora, né? Nós seguimos um posicionamento muito mais cauteloso. Então, para aquelas empresas que for possível, né, que tiverem condições de aguardar o desfecho da ação, seria interessante, justamente porque com o desfecho da ação é possível discutir e recuperar os tributos recolhidos desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento. Esse valor é recuperado por meio de uma simples habilitação do crédito junto à Receita Federal, devidamente atualizado, selicado, enfim, não há prejuízos. Agora, para aquelas empresas que precisam de um fôlego de caixa, certamente, obviamente, tendo todas as cautelas ali na contabilidade, certamente é possível se valer desse resultado de maneira imediata para efeito futuro, ou seja, para os recolhimentos de PIS e COFINS vincendos. A nossa segunda ação, que trata aqui do menor aprendiz, dos menores aprendizes, ela não teve andamentos representativos. Foi distribuído também lá em fevereiro do ano passado, nós não tivemos uma decisão liminar, que é aquela decisão provisória, favorável, e o processo ele continua em andamento em primeiro grau. Provavelmente esse processo ele também venha a ficar suspenso. Por quê? Porque esse também é um entendimento, diferentemente do primeiro, no segundo é o STJ que está analisando a matéria, que está analisando a legalidade dessa incidência ou não, também sobre uma sistemática que nós chamamos de recursos repetitivos, que, no final das contas, tem o mesmo efeito que o Supremo Tribunal Federal. Então, quando o STJ decidir pacificar a tese, todos os processos em andamento no país que discutam o mesmo entendimento, aliás, que discutam a mesma tese, desculpem, que discutam a mesma tese, elas terão ali a mesma aplicação do entendimento. Então, esse é um processo que ainda deve levar um tempinho para nós termos algum resultado. Terceiro caso, o terceiro caso é muito interessante. Quando o Supremo Tribunal Federal, e aí mais à frente nós vamos mencionar isso, quando o Supremo Tribunal Federal julgou em 2017 que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e COFINS, posteriormente a Receita Federal adotou um entendimento no sentido de que, bom, já que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e COFINS, dos débitos de PIS e COFINS, então ele também não deve ser base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Isso fez com que surgisse uma série de discussões judiciais, no nosso caso não é diferente disso, especialmente para mostrar que, fala assim, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A forma de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, ela considera o custo da operação e, naturalmente, as despesas do ICMS, já que vem embutido no valor da mercadoria, ela faz parte disso, então não há que se afastar por uma dedução lógica por uma dedução lógica do julgamento da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional, na época, ela editou pareceres concordando com esse entendimento dos contribuintes, falando que uma coisa não decorre logicamente da outra. Infelizmente, por conta de uma medida provisória que foi posteriormente discutida, surgida na Lei 14.592, foi expressamente indicado que o ICMS não integra a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Então, isso acabou refletindo no resultado da nossa ação. Ela teve a sentença, né, o primeiro resultado do primeiro grau desfavorável. Nós ingressamos com recurso de apelação e ela segue aguardando o julgamento no tribunal. A boa notícia, e é uma notícia super recente, ontem mesmo, nós estávamos verificando, o Superior Tribunal de Justiça também vai analisar esse tema sobre a sistemática dos recursos repetitivos, mesmo com a legislação em andamento.
Aliás, mesmo com a legislação vigente nesse sentido. Então, deve levar ainda um tempo para ter um resultado, mas o fato do Superior Tribunal de Justiça ter afetado, né, esse é o termo técnico correto, né, ter afetado para analisar sob essa perspectiva, né, ou seja, o que julgar lá vai ser aplicado nacionalmente, isso mostra que a tese, que a discussão, ela continua sendo algo válido, continua sendo interessante. E, por fim, também, como eu havia mencionado, já existe decisão favorável, nós ingressamos com a ação para discutir a dedução do lucro tributável correspondente ao dobro das despesas com o programa de alimentação do trabalhador. A legislação que criou, que instituiu o programa de alimentação do trabalhador, ela é de 76, e ela trouxe de modo muito expresso que essas despesas elas poderiam ser deduzidas do lucro e não da base tributável, né? Da base de cálculo, perdão, dedução do lucro do imposto de renda devido pela pessoa jurídica. Na época, a legislação previa um valor de até 5% de dedução. Com o passar dos anos, houve uma redução de 5% para 4%, mas mantendo-se ainda a ideia originária da lei. O que acontece ainda, né, com o passar dos anos, foram ocorrendo alterações na legislação, no entanto, por meio de decreto e não por meio de lei, reduzindo essa dedução. Então, assim, começou a ter uma limitação com relação ao valor máximo de salário recebido pelo trabalhador, depois, um entendimento no sentido de que não seria mais do lucro, mas do imposto devido. Então, começaram a surgir limitações à fruição desse benefício. Então, e mais recentemente, no decreto de 2021, salvo engano, 2021, 2022, ocorreu ali uma redução ainda mais representativa. Então, a maioria das empresas, não diferentemente da nossa situação, ingressaram com essas ações e, felizmente, vem surgindo entendimento e decisões favoráveis nesse sentido. No caso aqui, o nosso processo ele ainda está tramitando em primeiro grau, ele ainda aguarda uma sentença, mas nós tivemos uma decisão liminar parcialmente favorável, exatamente nesse sentido, né, reconhecendo o direito em deduzir o dobro no imposto de renda dessas despesas com o programa de alimentação do trabalhador. Então, tal como no primeiro caso, né, que nós mencionamos no ISS, na base cálculo PIS e COFINS, se aplica também para esse, né? Para as empresas que puderem aguardar o desfecho da ação, o trânsito julgado da ação, nós entendemos que é a maneira mais cautelosa e adequada a ser seguida. No entanto, a gente tem que reconhecer que não deixa de ser aí uma carta na manga, né? Algo interessante para ser avaliado numa eventual necessidade. Então, basicamente é isso. Curiosamente, nós, por uma questão também de estratégia, nós ingressamos com as mesmas ações para a Aresp, né? Isso aí podemos falar depois, Reinaldo, mas com a Aresp tiveram algumas situações particulares em relação à discussão da própria entidade em si, mas nada em relação ao mérito da discussão, nada em relação aos temas propriamente ditos, né? Então, temos aí um resultado 50-50, né, digamos assim, mas as ações ainda devem levar algum tempo para serem efetivamente, definitivamente encerradas, né? Lembrando que isso é bastante interessante, muito embora o Sindibor tenha ingressado com essas ações, nada impede, não há problema nenhum, das empresas, caso queiram, ingressar com as ações individualmente. Então, é possível isso, não gera nenhum tipo de problema, não gera nenhum tipo de conflito. É possível, caso assim entendam, ingressar com as ações individualmente. Então, nesse aspecto, essas são as breves considerações e caso alguém tenha alguma dúvida, fica aqui à disposição, mas frequentemente a gente vai monitorando e informando de qualquer novidade. Bom, passando para o próximo tema que eu havia separado,
Nós vamos conversar aqui mais no final da reunião, né, que até o Reinaldo antecipou, sobre a pesquisa que foi encaminhada para todos os associados, para provocá-los no sentido de trazê-los mais próximo de nós e entender quais são as angústias, preocupações, dúvidas existentes no dia a dia ou mesmo no âmbito mais macro, para que as nossas apresentações aqui, as nossas reuniões, elas possam fazer um pouco mais de sentido para a realidade do dia a dia do segmento de cada uma das empresas. Então, eu trouxe aqui, diferentemente de outras reuniões, trouxe aqui temas que, embora sejam temas muito mais cotidianos, ainda nos mostram que ainda há empresas com questionamentos, com dúvidas em relação a isso. Então, novamente, de um modo muito breve, nossa segunda pauta aqui são algumas considerações gerais sobre o aproveitamento de créditos tributários. O aproveitamento de créditos tributários, né, a identificação de créditos tributários, de modo muito objetivo, ela pode ser dividida em duas vertentes: a recuperação administrativa do crédito tributário e a recuperação pela via judicial. O que seria pela via judicial? O ingresso de um mandado de segurança, o ingresso de uma medida judicial para discutir a legalidade da exigência de um tributo, uma contribuição, enfim. E a partir do momento em que se reconhece essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade, assegurar o direito de recuperar os valores que foram pagos. Foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Então, aqui nós estamos tratando de quatro temas, quatro teses judiciais, que com o desfecho dessas ações vai gerar ali um direito para os associados de recuperar os créditos correspondentes a cada um desses temas. Então, essa aqui é uma das vertentes da recuperação de créditos tributários por meio de uma medida judicial. E com relação à via administrativa? Bom, vou falar aqui de PIS e COFINS, que é algo muito mais ordinário, tá? Até porque quando a gente fala de imposto de renda, a gente fala muito mais de dedução de despesas. Quando a gente fala de PIS e COFINS, a própria legislação que hoje, falamos da Lei 10.637 e a 10.833, que tratam respectivamente do PIS e COFINS não cumulativos, ela traz ali de um modo muito expresso no artigo 3º quais são as hipóteses previstas na legislação que conferem o direito ao crédito. E ali tem diversas hipóteses. Então, ali, por exemplo, a energia elétrica consumida no processo produtivo, o aluguel de máquinas e equipamentos, aluguéis de prédios, a própria depreciação de bens do ativo imobilizado e outros mais. Afora isso, né, querendo ou não, nós ainda falamos de uma leitura da norma muito engessada, né? Então, afora isso, nós temos uma situação que esse tema já foi levado ao judiciário, né? Então, o STJ, no recurso especial 1.221.170, que é um caso muito conhecido, né, o caso Anhambi Alimentos, ele definiu o conceito de insumos para crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque o artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, eles procuraram tratar essencialmente que aqueles itens lá mencionados que conferem direito ao crédito são itens que se qualificam com uma espécie, ou propriamente dito, insumos do processo produtivo. Só que no final das contas, nós não podemos dizer, indicar ali com exatidão que aquele rol é taxativo. A partir daí, após inúmeras discussões, o STJ ele definiu que para fins de créditos de PIS e COFINS deve ser compreendido o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade ou relevância. Em outras palavras, tudo aquilo que for considerado essencial e ou relevante no seu processo produtivo, ele confere direito a crédito. E como que é feita essa análise? A análise é caso a caso, né? Por mais que a gente consiga identificar, levantar, apontar situações em que seja possível a identificação de créditos de um modo macro para o setor,
né? Então, bom, vamos lá. As entidades do segmento da borracha, né, os associados do Sindbor, existem ali alguns insumos, existem ali algumas despesas essenciais e relevantes que são comuns a todos, certamente, não há dúvidas com relação a isso. E por conta disso, isso conferiria direito a crédito a todos, sem dúvida também. Mas não é só isso, né? Cada empresa tem a sua particularidade. Cada empresa tem a sua regra específica, tem uma despesa, tem ali o seu tendão, né? Então, somente com a análise particular, específica de cada empresa, que é possível a identificação do que é essencial e relevante. E veja, a depender até da própria assessoria que vocês possuam, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente segue muito nessa linha, é possível até estabelecer uma matriz de risco. Então, por exemplo, durante um bom tempo, discutiu-se que despesas com propaganda, publicidade, despesas com marketing em geral confeririam direito a crédito, PIS e COFINS. É verdade? Sim, porém depende, né? É um pouco estranho falar isso, mas é a verdade. Infelizmente, a gente observa que a partir de julgados analisados de forma pontual, muitas, enfim, especuladores, né, vou usar essa expressão, eles acabam indicando a possibilidade de um aproveitamento de créditos sem se atentar às particularidades tanto daquela empresa quanto daquele julgado que reconheceu aquele direito ao crédito. Como assim? Bom, vamos lá. O CARF, que é o órgão administrativo, o órgão julgador em instância administrativa máxima da Receita Federal, ela de fato já reconheceu que despesas com marketing, publicidade e propaganda conferem direito a crédito, PIS e COFINS. Só que a maioria dos processos que foram julgados nesse sentido envolviam empresas cuja atividade principal possuía relação com publicidade e propaganda. Então é algo meio lógico, né? Então, isso quer dizer que se aplica a toda e qualquer empresa? Não, não quer dizer. Mas também não podemos deixar de considerar que é um precedente que foi criado. Então, a partir de uma definição, uma matriz de risco, é possível, inclusive, apontar: olha, esses créditos aqui, essas despesas, energia elétrica, aluguel de máquinas e equipamentos, depreciação de veículos, por exemplo, combustível, isso aqui você consegue se aproveitar diretamente na sua escrita fiscal e compensar, levantar esse crédito e compensar direto na esfera administrativa. Essas outras aqui, marketing aqui, por exemplo, alguns uniformes, né? Tem uniformes que é possível no administrativo, outros não. Isso aqui é recomendável que você ingresse com uma ação judicial para conseguir isso. E a legislação e a jurisprudência, os entendimentos, eles foram evoluindo muito nesse sentido. Durante muitos anos, discutiu-se a possibilidade de apropriação de crédito com relação a produtos intermediários. Hoje, o STJ já possui um entendimento que os produtos intermediários, né, não necessariamente aqueles insumos primários, né, aqueles insumos que são diretamente consumidos no processo produtivo e integram o produto final, né, um conceito muito parecido com o IPI, não apenas esses dão direito ao creditamento, mas os produtos intermediários, né, aqueles produtos que sofrem algum desgaste durante o processo produtivo, embora não integrem ali o produto final, eles também conferem direito a crédito, PIS e COFINS. Então, assim, é um assunto muito cotidiano, um assunto muito rotineiro. Hoje, se nós abrirmos até Instagram, a gente vai acabar achando empresas, escritórios, consultores que falam dessa possibilidade de levantamento de créditos. É uma realidade e ela é verdadeira. O que tem que ser observado são os critérios, tá? Porque existe um amparo na legislação e existe um amparo na jurisprudência. O que vai mudar é a análise específica com relação ao critério de essencialidade ou relevância no processo produtivo. Então, aqui é só um breve comentário sobre isso. E partindo aqui com relação à recuperação de créditos por meio de medida judicial, o que tem sido pauta de discussão recente, principalmente decorrente das ações das empresas que ingressaram com ações para afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
O artigo 165 e 168 do Código Tributário Nacional, ele traz com relação ao direito de recuperação, direito de repetição de indébito, assim como o prazo de 5 anos para você requerer esse direito. Ah, o próprio artigo 74A, parágrafo 2º da Lei 9430, esse 74A, parágrafo 2º, é uma disposição recente que foi incluída nessa lei, não é algo antigo, é algo recente, mas ele trata ali especificamente de um prazo para você aproveitar o seu crédito quando decorrente de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, me permita aqui voltar brevemente. Quando transitar em julgado, quando encerrar essas ações aqui, e elas forem decisões favoráveis, a partir de então, inicia-se um prazo de 5 anos para que os contribuintes, para que as empresas habilitem o seu crédito da Receita Federal e possam iniciar o aproveitamento desses seus créditos, né? O que acontece? E aí é o que menciona aqui o 74A, parágrafo 2º. O que acontece? A Receita Federal, durante muitos anos, né, se vocês observarem aí, eu menciono aqui o parecer normativo COSIT de 2014, a solução de consulta 239, a outra solução de consulta 01, número 1007, enfim, há pelo menos 10 anos, a Receita Federal tem um entendimento de que esse prazo de 5 anos é um prazo para você iniciar o aproveitamento do seu crédito e esgotá-lo. Então, você tem um prazo de 5 anos para iniciar e esgotar, sob pena de você perder esse seu crédito. Acontece que a legislação não fala isso. A legislação fala que você tem o direito de recuperar em 5 anos, ou seja, de buscar a recuperação em 5 anos. E a Lei 9430, que eu mencionei agora há pouco, ela fala que você tem um prazo de 5 anos para você iniciar a sua compensação, ou seja, você transmitir a sua primeira declaração de compensação. Não existe na legislação nenhum prazo para você exaurir a sua compensação, a compensação desses seus créditos. Bom, mas, enfim, né, esses entendimentos da Receita Federal, eles são vinculativos para as autoridades fiscais. Então, por exemplo, se amanhã depois uma empresa for fiscalizada e observar que ela não utilizou integralmente os seus créditos nesse prazo de 5 anos, usou ali 6, 7, 8 anos, essa sobra, né, digamos assim, né, esses 2, 3 anos a mais, o crédito utilizado, a compensação realizada, ela pode ser glosada. E a partir disso, aquele valor que você compensou, você vai ter que pagar, acrescido de uma multa de 20%, fora os juros. Por quê? Porque a Receita Federal, ela possui esse entendimento interno. Bom, por conta disso, diversas empresas, os contribuintes foram até os tribunais, justamente para buscar esse reconhecimento. E as decisões, elas vinham favoráveis nesse sentido, isso deixando muito claro que existe um prazo para você buscar a sua recuperação, para você iniciar o seu aproveitamento do seu crédito, mas não existe um prazo para você encerrar. Ocorre que, muito recentemente, a gente está falando aí de 20 dias, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, ela emanou uma decisão no sentido contrário. Ela trouxe o entendimento, aqui são alguns trechos que eu mencionei, de que o prazo de 5 anos é um prazo para você iniciar o aproveitamento e esgotá-lo, né? Você fruir integralmente desse seu crédito nesse período. E aí foram alguns pontos que a decisão se valeu para chegar nessa conclusão, de que não seria adequado atribuir à administração tributária verificar se houve ou não a inércia do contribuinte na utilização, de que você não estabelecer um prazo para a utilização do crédito, para a fruição integral do crédito, você estaria criando ali uma hipótese de crédito imprescritível, o que não poderia ser admitido, e que você também não cria ali qualquer possibilidade da Fazenda Pública estimar, né, ter uma previsibilidade em quanto tempo vai esgotar aquele crédito. E que sim, é ônus do contribuinte avaliar outras formas de recuperação dos valores. Bem, na verdade é que nós não concordamos com nenhum desses entendimentos, tá? Até porque quando a gente tem expressamente previsto
que há um prazo para você recuperar e há um prazo para você iniciar a sua recuperação, então há sim a possibilidade da administração pública verificar se há ou não inércia do contribuinte, né? Embora não seja um ônus da administração pública, existe essa possibilidade. Nós não estamos falando aqui de uma imprescritibilidade do crédito tributário, até porque cedo ou tarde esse crédito ele vai acabar. Então, também não faz o menor sentido esse ponto. E, inclusive, sobre a ótica do empresário. Qual que é a ideia do empresário carregar aquele crédito na sua contabilidade, carregar aquele crédito devidamente habilitado e não utilizá-lo, né? Então, não faz o menor sentido isso, né? De uma forma ou de outra, se chega-se um momento em que o empresário observa que não vai utilizar aquele valor, naturalmente surgirá ali a intenção de se valer de outras formas. E com relação à previsibilidade, também não faz sentido, né? A própria Fazenda Pública, por meio das próprias escriturações fiscais que os contribuintes transmitem, consegue ter ali uma noção, ainda que mínima, da situação e de em quanto tempo aquela empresa, aquele contribuinte consegue se valer daquele crédito. No entanto, e é importante falar, esse julgado é um julgado muito pontual, é um julgado que ainda não se encerrou, inclusive já há recursos protocolados, discutindo os critérios que foram utilizados, e nós não acreditamos que esse julgado deva prevalecer. Mas temos que reconhecer que é uma posição recente. Por conta disso, né, de uma forma cautelosa, a gente sempre reforça para as empresas que, caso estejam diante dessa situação, né, tiveram ali um crédito reconhecido por decisão judicial transitado e julgado, pelas perspectivas que estão sendo analisadas, viabilizadas internamente, a possibilidade de recuperar, utilizar esse crédito no prazo de 5 anos forem remotas, né, as possibilidades se forem remotas, nós aconselhamos que as empresas elas procurem adotar outras medidas sem prejuízo dessa. Então, por exemplo, quero continuar utilizando o meu crédito. Vale a pena ingressar com mandado de segurança para derrubar essa, né, em aspas, trava de 5 anos? Vale. Mas mesmo com esse entendimento, sim, vale. Esse entendimento ele não é definitivo, ele não pacificou uma jurisprudência. Então, vale a pena essa discussão. Apenas isso? Não. Eventualmente, a empresa pode avaliar, ingressar com uma ação de repetição de indébito, esse é o nome técnico, para quê? Para que esse saldo de crédito a recuperar, né, que não vai ser utilizado, possivelmente, ela seja acreditada pela via de precatório na conta da empresa. Seria algo ruim? Não, não seria algo ruim, né? Diferentemente do Estado de São Paulo, a União ela vem muito em dia com o pagamento dos precatórios. Então, é uma forma de você receber esses valores, enfim, é isso, na verdade. É uma forma de você não perder esse crédito que você reconheceu. Então, vale a pena fazer essa avaliação, essa lição de casa interna, e aí aqui nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, para auxiliá-los nesse sentido. Mas é um ponto de atenção, na verdade. Não é um ponto de alteração, mas é um ponto de atenção. Por fim, né, fazendo aqui alguns comentários sobre a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, no final das contas, todos os temas que nós acabamos mencionando aqui têm muita relação com esse aqui. Esse tema foi considerado a tese do século, né, na esfera tributária, onde entendeu-se que, por ser o ICMS uma receita transitória na contabilidade das empresas, né, não é um valor que integra o patrimônio com viés de definitividade, ele passa pela contabilidade, mas o destino final é o erário estadual, são os cofres públicos dos estados. O Supremo Tribunal Federal ele entendeu que ele não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Tendo por base que a base de cálculo do PIS e COFINS é a receita e faturamento, e assim entendidos como aquilo que ingressa no patrimônio da empresa com viés de definitividade, né, com viés de acréscimo patrimonial, não sendo o ICMS uma situação dessa, né, já que transita temporariamente na contabilidade, então não integra o cálculo. Essa tese foi firmada pelo STF em março de 2017 e por conta de toda uma especulação, especialmente da União Federal, com relação a suposto rombo nas contas públicas, nos cofres públicos, houve uma modulação de efeitos ocorrida em maio de 2021.
que essa modulação de efeitos definiu? Definiu que, para os contribuintes que ingressaram com a ação até a data de 15 de 3 de 2017, tá, teria o direito a deixar de incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS, bem como recuperar todo o valor recolhido desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento das respectivas ações. Esse é o cenário, é o melhor cenário possível. E para quem ingressou com a ação após 15 de março de 2017, né, 16 de março de 2017, inclusive. O resultado pró-futuro seria o mesmo, né? Você deixa de incluir na base de cálculo das contribuições vincendas, mas a recuperação do que você recolheu a maior no passado estaria limitado até 15 de 3 de 2017. Então, por exemplo, para quem ingressou com ação, e aí é um exemplo muito básico, né? Para quem ingressou com ação em 16 de 6 de 2021, aliás, perdão, em 16 de 6 de 2017, eu só poderia recuperar até 15 de 3 de 2017. Aqui é um ponto muito importante, tá? Esse tema, ele foi definitivamente pacificado nas esferas judicial e administrativa. O que isso representa? Não há dúvidas com relação à possibilidade de recuperação desse crédito. Quem ingressou com ação judicial, quem ingressou com ação judicial, desculpe, estou ligeiramente gripado aqui. Quem ingressou com ação judicial tem que se atentar para o prazo de utilização, assim como eventuais riscos de ação rescisória. O que aconteceu? Especialmente esse ano, o STJ entendeu que era possível que a União Federal ingressasse com ações rescisórias para ajuste na modulação de efeito. O que é uma ação rescisória? É uma ação, uma medida judicial para desconstituir, para alterar os efeitos de uma decisão já transitada e julgada anteriormente. O que aconteceu aqui? Muitas situações, teve empresas que ingressaram com ação após 15 de 3 de 2017, mas como o tema já estava pacificado, essas ações elas se encerraram muito rápido. Então, elas foram ingressadas após 15 de 3 de 2017, mas elas encerraram antes de 13 de maio de 2021. O que aconteceu com essas ações? Como elas encerraram antes do julgamento da modulação de efeitos, foi assegurado a recuperação dos 5 anos anteriores ao respectivo ajuizamento. Essas ações rescisórias, surgidas especialmente a partir do ano retrasado, 2023, elas foram ajuizadas pela União Federal para fazer um ajuste nessa modulação. Então, por exemplo, nessas ações que eu mencionei aqui, essa ação rescisória, ela ingressou para falar, olha, a empresa ela não pode recuperar os 5 anos, ela pode recuperar somente até março de 2017. Então, no exemplo que eu havia mencionado, a empresa que ingressou com a ação no dia 15 de 6 de 2017, e essa ação se encerrou antes de maio de 21. Até então, eles conseguiram a recuperação até 15 de 6 de 2012, né, que seria aqui os 5 anos anteriores. Com essa ação rescisória, ela somente poderia até 15 de 3 de 2017, ou seja, apenas 3 meses. O que isso gerou? Um débito absurdo para as empresas, porque muitas delas já estavam até se valendo desse crédito. Essa discussão com relação às ações rescisórias, ela ainda não está pacificada. É uma discussão que ela prossegue. Infelizmente, muitas empresas foram pegas de surpresa. Fizemos um levantamento aqui no Tribunal de São Paulo, né, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foram mais ou menos 120 ações que foram ajuizadas nesse sentido. Não foi a grande maioria das empresas, mas para aquelas que foram surpreendidas, realmente foi um baque, mas a discussão prossegue. Mas ainda assim, a gente sabe que isso gera uma insegurança jurídica, ainda assim, no aspecto geral do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não invalida a tese, o crédito, a possibilidade de se valer desse benefício. Como eu havia mencionado quando nós mencionamos, como eu havia mencionado quando tratamos da relação de ações. A Receita Federal, com o julgamento, ela criou essa compreensão que já que se excluía dos débitos, também se exclui dos créditos. Isso não é verdade. Então, muitas contabilidades, muitas empresas fizeram isso. É possível fazer o levantamento e apuração, identificação de um crédito
para recuperar desse período? Então, você mantém na base de cálculo dos créditos, mas exclui na base de cálculo dos débitos. Essa situação ela somente se alterou com a medida provisória 1159 de 2023, atualmente regida pela Lei 14592. Hoje, essa é a discussão. Hoje realmente você tem que excluir dos dois. Mas antes disso, caso a sua empresa tenha feito, existe aí um crédito passível de recuperação. E, por fim, com o julgamento dessa tese, surgiram as teses chamadas teses filhotes, algumas já julgadas pelo próprio STJ. Então, o ICMS-ST não integra a base de cálculo do PIS e COFINS, é um tema já pacificado, o tema 1125, já julgou favorável. Mesma situação para as empresas que ingressaram com ação judicial, habilitar e recuperar. Para quem não ingressou, avaliar a recuperação administrativa. Recentemente, a exclusão do ICMS de FAO na base de cálculo do PIS e da COFINS, o STJ também pacificou esse entendimento de modo favorável aos contribuintes. E aquelas teses ainda pendentes de julgamento, desta vez do Supremo Tribunal Federal, a primeira tratando do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e a outra do PIS e COFINS na base de cálculo das próprias contribuições, né? Então, o PIS e COFINS na base de cálculo do PIS e da COFINS. São temas que ainda não foram julgados. Para as empresas que não discutem, não ingressaram com ações sobre esse tema, é extremamente válido, é muito bom efetivamente, principalmente porque, como não foram julgadas, ainda não há qualquer definição sobre modulação de efeitos. Então, isso ainda dá um fôlego maior, inclusive na possibilidade de recuperação do crédito por um prazo de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Bom, acho que era só isso, era isso mesmo. Então, meus caros, de um modo muito objetivo, eram essas as considerações que eu queria trazer. Como eu disse, sabemos que muitos desses temas são temas rotineiros, cotidiano na realidade de todos, mas também sabemos que existem brevíssimas particularidades e curiosidades que às vezes surgem algumas dúvidas ou até mesmo infelizmente, né, naquela insegurança jurídica que nós temos hoje, faz com que as empresas resolvam não adotar nenhum procedimento de recuperação de créditos. E aí é que nós estamos aqui dizendo que não é bem por aí. Existe efetivamente uma forma de recuperação, adotando aí toda a cautela necessária para tanto. Mas é isso. Acho que eu me estendi um pouquinho aqui no horário. Devolvo aqui a palavra para a Eli e para o Reinaldo e me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida mais uma vez. Obrigado. Peço a Eli que, por gentileza, coloque em tela aí a nossa pesquisa dos temas para pautar as nossas futuras reuniões, e assim a gente pode abrir o bate-papo sobre isso também, em que pese a conexão do resultado da pesquisa com todos os temas praticamente que o Dr. Eduardo abordou até aqui, no dia de hoje. Eu sei que o tema é bastante denso, e falar assim, em nenhuma reunião a queima-roupa, se vocês teriam ou não dúvida, às vezes não fica tão prático, né? E seja lá o que vocês possam entender como um mecanismo de tornar isso mais prático ou efetivamente nos oferecer aqui uma percepção do que pode ser feito para tornar as nossas reuniões produtivas para vocês, é o nosso grande apelo, né, da conversa de agora, que eu pedirei aqui pelo menos 15 minutinhos, a gente atrasou, peço perdão, na manhã de hoje, para que a gente consiga contemplar esse tema, somado aí à participação de vocês. Microfone aberto. Doutor Eduardo, eu acho que seria interessante você comentar o resultado da pesquisa, do que eu aqui, embora a nossa percepção seja a mesma, a gente conversou, né, na preparatória da reunião, mas eu volto para ti mais uma vez, por favor. Vamos lá. Bom, até um dos motivos que atrasou um pouquinho aqui a nossa pauta aqui, não só a questão das questões técnicas, né? Eu compartilhei com o Reinaldo que nós observamos que algumas dúvidas e sugestões que foram apresentadas, infelizmente, não geram uma pauta para nós realizarmos as nossas reuniões mensais, né? Então, por exemplo,
a dúvida sobre a aplicação da legislação tributária, a própria insegurança jurídica que existe hoje, ela, infelizmente, ela não são temas que geram debates aqui, até mesmo porque são situações que são angustiantes para nós, que também estamos no dia a dia atuando, né? O que nós entendemos é que seria possível nós mantermos um alinhamento, e acredito que o grupo de WhatsApp ajude muito nisso, para que seja possível mitigar essas eventuais dúvidas, questionamentos, curiosidades que possam auxiliar nesse sentido. É, o próprio canal direto, né, que foi mencionado ali, né, canal direto para tirar dúvida com especialistas, bom, eu falo em nome do escritório e por mim também, e acredito que não seja diferente com a equipe do Doutor Olímpio, é que fiquem à vontade para chamar no WhatsApp também, os nossos e-mails estão ali, mas nós podemos pensar numa forma depois, né, Reinaldo, de talvez criar um espaço de comunicação no site, surja ali um campo de dúvidas ou outros mais. É, a própria realização de cursos e captações sobre temas fiscais, nós precisamos muito da participação de todos vocês porque quando a gente fala de tributário, tema fiscal, a gente fala de uma situação muito abrangente, né? Nós falamos do trabalho que o advogado faz, com o trabalho que o contador faz, com o trabalho que eventualmente o RH faz, e não necessariamente falamos da mesma coisa, embora sejam assuntos em sinergia. Então, nós contamos e abrimos muito para vocês a possibilidade de sugerirem essas pautas, e caso não seja algo que eu, na minha condição de advogado, consiga apresentar, montar um curso nesse sentido, um treinamento, algo nesse sentido, nós nos responsabilizamos por buscar quem possa fazer isso, né? E eu acho que um ponto bastante interessante é que, muito embora a gente procure sempre trazer temas atuais, né, temas de julgados recentes, posicionamentos recentes, leis novas, a gente observa que ainda existe muitas dúvidas e questionamentos com relação a temas por assim dizerem, mais básicos do dia a dia. E faz todo sentido, né? Eu acho que quando a gente está no dia a dia, muita coisa acaba passando, né? E muita coisa acaba acontecendo e a gente já não tem certeza se aquilo realmente é do jeito que foi feito ontem, né? Tanto que fiz questão aqui de mencionar aqui a questão da compensação e aproveitamento de créditos tributários, trouxe aqui de um modo muito objetivo, porque por mais que seja um assunto inerente à atividade de todos, isso nas empresas e nos escritórios, é um tema ainda muito abrangente, embora de certa forma mais simples, mas é muito abrangente. Então, o que exatamente seria interessante, de que forma podemos abordar um pouco mais? Em outras palavras, nós ficamos muito preocupados em trazer novidades quando o sentimento, pelo menos o sentimento que passou para mim, eu compartilhei com o Reinaldo e com a Eli, foi de que as dúvidas do dia a dia são dúvidas são dúvidas, como eu posso dizer, são as dúvidas que geram mais interesse em eventuais reuniões, eventuais discussões, eventuais pautas aqui, sem prejuízo das novidades, né? Então, esse foi o sentimento que eu tive e gostaria de compartilhar com vocês essa situação para saber se é verdadeiro ou não, assim como, mais uma vez, provocá-los, né? Essa reunião, essa nossa comissão, esse nosso comitê, essas nossas reuniões, elas somente fazem sentido se atinge a finalidade que é ajudá-los. E para isso, nós precisamos entender de que forma ajudá-los melhor, né? Acho que era mais ou menos isso, Reinaldo, que gostaria de fazer alguns comentários aqui, né? E eu concordo, não vou repetir, porque você foi impecável aí contemplando toda a reflexão do assunto. Seria interessante a gente ouvir aqui dos nossos participantes se concordam com essa reflexão, né? E reforçando uma síntese aqui, no sentido de que se há realmente a necessidade ou interesse maior em
operacionalização do que se apresenta aqui e a, o interesse em temas mais simples, né, em relação ao aspecto tributário do dia a dia, coisas do curto prazo que já estão acontecendo agora, do que propriamente as teses tributárias, as oportunidades de apropriação de crédito ou mesmo até a própria reforma tributária. Embora, por exemplo, no caso da reforma tributária, já existe a necessidade de fazer ajuste de nota fiscal, né, no layout de nota fiscal, e isso acredito que todos estão atentos em relação a essa questão, eh, e estão tratando desse ajuste com a contabilidade barra ERP que atende a empresa de vocês. Mas, ao dizer isso, também, queira ou não, a gente está falando sobre uma obrigação operacional no quesito reforma tributária e de que a gente não abordou aqui, e tantas muitas vezes que falamos de reforma tributária, porque a questão de maior preocupação era em relação a como que incidiria ou incidirá a nova carga tributária e o como que nós deveríamos, de repente, nos atentar, nos proteger, pleitear mudanças junto ao governo ou coisas dessa natureza, né? O tema não acabou da reforma tributária, continuam acontecendo diferentes fóruns, iniciará um agora no dia 4 de julho, na Fiesp, e a gente tem lá 3 participantes dentro desse grupo. Agora, a questão é o como que a gente aproveita melhor aqui as nossas manhãs de encontros tributários, né? Eu vou voltar contigo aqui para que a gente possa caminhar para o encerramento da reunião, né? E mais uma vez, doutor Eduardo, te agradecer, como sempre, tentando fazer de todas as formas, né, para levar o melhor, o mais atual, o mais útil conhecimento a todos. E a gente espera, né, que mais uma vez o que foi apresentado tenha utilidade para as empresas, estejam no momento, né, de utilidade. Eu não tenho não tenho dúvida alguma que tem, né? A questão é se o que é dito está no tempo, né, de processamento da empresa, né? E se ela não está naquele exato instante de pensar naquele assunto, às vezes, né, a atenção ela é redirecionada para outro foco, né? E consequentemente aquilo que é importante não passa a entrar na caixa do urgente do dia a dia. Essa é a nossa grande preocupação, talvez seria saber o que é urgente para todo mundo hoje, para que tivéssemos uma reunião não só de coisas importantes, mas enfim, eu volto para ti e te agradeço mais uma vez aí todo o preparo, o esforço, a dedicação que você tem pelo nosso segmento, doutor Eduardo. Imagina, Reinaldo. Acho que você foi cirúrgico, né? É o que nós havíamos comentado agora há pouco. Não há qualquer vaidade em nós fazermos as adaptações necessárias, né? Nós não estamos aqui para nos promover, nós estamos aqui para apoiar o associado. Então, aquilo que for interessante, ajudar efetivamente, a gente está aqui aberto, humildemente, para ajudá-los, né? E foi o que nós até conversamos em reuniões anteriores. Nós sabemos que os associados, em sua grande maioria, possuem as suas respectivas assessorias. E a nossa intenção aqui não é concorrer com ninguém, a nossa intenção aqui é complementar. Então, de novo, o canal é 100% aberto, WhatsApp, e-mail, as nossas reuniões aqui, chat, fiquem muito à vontade, muito tranquilos, que a intenção é ajudar esse segmento que tanto coopera com o nosso país, né? A reunião de hoje ela foi diferente, especialmente porque nós trouxemos aqui um breve relatório das ações judiciais. O Sindbor, diferentemente de muitas entidades, ela é muito ativa nesse aspecto de buscar um resultado amplo para o associado. Então, nós temos aqui conosco temas jurídico-tributários em andamento com decisões favoráveis. Então, para aquelas empresas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, ficamos à disposição. E também trouxemos aqui temas no aspecto mais informativo, tanto no aspecto informativo, de uma forma geral,
falando aqui de compensação e de algumas curiosidades e particularidades das decorrências do julgamento da tese do século, né, do CMS da base cálculo do PIS e da COFINS. E, de novo, né, essa pesquisa de opinião que foi feita, ela não é pontual. Qualquer dúvida ou ideia que surja no decorrer, ela é muito bem-vinda, fiquem à vontade. Então, enfim, dito isso, quero agradecer mais uma vez a participação de todos, o interesse de todos, a disponibilidade aqui, Reinaldo, Eli, o suporte de todo mundo do Cindboard, e me colocar à disposição mais uma vez, né, último dia do mês aqui. Espero que tenha tido todos um mês de junho ótimo e começando aí amanhã o segundo semestre de 2025, que seja um semestre abençoado para todos, viu? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Como você disse, uma boa semana a todos. Estamos só começando, né? Segunda-feira, 10 horas da manhã, e que todos tenham aí uma excelente semana. Muito obrigado mais uma vez a todo o time da Correia Porto, né, por presidir aqui a nossa audiência do dia e representado pelo doutor Eduardo. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado.